Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Hoje a gente está num formato um pouco diferente aqui no podcast. Para quem está assistindo, tá vendo que eu tô em outro lugar, não temos mesa e eu estou sozinha, estou sem convidado, porque hoje eu quero falar sobre um assunto que algumas pessoas comentaram comigo, queriam saber um pouquinho mais, e eu também tenho refletido há um tempo e tenho sentido vontade cada vez mais de conversar com vocês sobre. Será que vale a pena mexer em time que está ganhando? Rebranding. Para quem não sabe, branding é basicamente a sua marca, né? O que você informa para as pessoas através da maneira que você fala, da maneira que você se veste, que você comunica, da maneira que você age, né? As cores, enfim, tudo que envolve essa questão mais de marca. Obviamente eu não sou uma especialista no assunto e também não vou ficar entrando nisso, mas sem querer, a minha vida inteira me tornei, eu não vou dizer especialista, porque de fato nunca estudei sobre, mas eu parei para fazer uma reflexão que a minha vida passou por muitos rebrandings, que seriam, ou pelo menos tem passado nos últimos tempos, por essa mudança da maneira que eu venho me comunicando. E eu percebi isso através, obviamente, de um autoconhecimento, um olhar interno, uma autoconsciência, né, que vem sido trabalhada em mim há algum tempo. E eu vi que quando eu chego num lugar onde eu tenho um certo conforto, eu atinjo uma certa segurança em relação à zona de conforto mesmo, eu sinto que é como se tivesse um movimento dentro de mim de insatisfação e que tá na hora de eu pular para uma nova aventura ou sair dessa zona de conforto mesmo, né? E é muito engraçado porque, apesar disso, eu sou uma pessoa que a minha característica, ela é mais conservadora. Eu sou uma pessoa que não gosto de arriscar muito, não gosto de não saber onde eu tô pisando e nem fazer muitas loucuras. Até eu admiro pessoas que são assim, que vivem a vida, digamos, de uma forma um pouco mais arriscada, sem pensar muito nos próximos passos, ou que fazem aportes mais arriscados, enfim, que tomam decisões que são, na minha visão, um pouco mais arriscadas. Mas também, quando essas pessoas caem, obviamente que a altura delas é maior. Então, acho que é por isso que eu sou uma pessoa muito pé no chão. Então, assim, é quase uma controvérsia isso que eu tô trazendo, porque ao mesmo tempo que quando eu atinjo um ponto de segurança, a hora que eu começar a falar um pouquinho mais dos exemplos e contar da minha própria história, eu acho que vai ficar um pouco mais claro de vocês entenderem. Mas é um pouco controverso porque aí, ao mesmo tempo, eu sou essa pessoa, né, com esse perfil mais conservador. Eu gosto de sempre ter algo que eu possa me apoiar, não sou assim muito de sair voando assim, sem ter alguma base, né? E por que eu tô falando isso? Porque talvez isso possa de alguma forma te ajudar no momento de vida que você tá passando, te inspirar, ou simplesmente até porque eu sinto uma necessidade de eu mesma tá falando isso, sei lá, pra mim é eu do passado ou do futuro, porque é uma nova descoberta minha, é uma nova perspectiva que eu tô me vendo. Desde 2019, eu passei por muitas mudanças, profissionalmente falando. Eu vou partir aí mais desse período. Eu sou formada, pra quem não sabe, né, minha história ali mais profissional. Eu sou formada em comércio exterior e quando eu tava fazendo comércio exterior, eu trabalhava numa trade e eu tava super bem lá, profissionalmente falando, né? Eu tava me dando bem, eu ia ser promovida a chefe do meu setor, enfim. Só que eu
não estava completa. Eu sempre falei que eu gostava de comércio exterior, mas eu não amava, aquilo não me realizava. E aí eu resolvi, depois de eu ter tido uma apendicite, que eu ia sair do meu estágio, que eu não queria mais. E até a minha chefe falou assim, Bárbara, mas eu ia te promover, a chefe do teu setor e tal. Enfim, eu sabia que não dava mais, que eu não estava levando a vida que eu queria, não estava mais sendo prazeroso, mas eu tinha muito pouco autoconhecimento nessa época, eu era muito nova. Mas mesmo assim eu falei que eu senti que aquele estágio já tinha dado, enfim. E nisso eu resolvi começar nutrição. Eu sempre quis fazer nutrição, pra quem não sabe. Eu queria fazer vestibular para nutrição, mas eu tinha uma crença muito grande de que nutrição não ia me dar dinheiro, não ia me dar o futuro que eu queria financeiramente, e até mesmo o prestígio, né? Que, sei lá, ser uma girl boss, uma businesswoman, me traria. E eu lembro que quando eu falei que eu ia sair do meu estágio, o meu pai falou assim, então por que você não começa a fazer a faculdade de nutrição que você sempre gostou? E eu lembro que aquilo me deixou muito intrigada, porque eu pensei, poxa, agora você vem me falar isso, agora que eu já tô no final dessa faculdade. E eu sempre fui uma pessoa que eu achei que quando a gente começa uma coisa, a gente tem que terminar, e eu vou entrar numa profissão e eu vou ficar nessa profissão pro resto da minha vida, porque eu achava que isso era o certo. Eu achava que o certo era trabalhar das 8 às 6 da tarde, que isso é o segredo de sucesso, me vestir bem, passar uma autoridade, e que esse era o segredo do sucesso. E até então eu tava fazendo isso super bem. E aí aquilo me intrigou muito, que como eu vou começar uma outra faculdade, sendo que eu já tô terminando essa, e assim que eu terminar essa, eu tenho que entrar pro mercado de trabalho e começar a ganhar dinheiro? Mas como meu pai sempre teve um peso muito grande pra mim, porque eu o admirava muito, principalmente na área de negócios e profissionalmente, e era uma coisa que eu sempre tive interesse, eu fazia comércio exterior e eu ficava estudando artigos, revistas sobre nutrição, eu resolvi entrar em nutrição. Então, eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, durante um período, até eu me formar em comércio exterior. Quando eu me formei em comércio exterior, eu tive uma mini crise, porque até então eu falava que eu fazia comércio exterior e que nutrição eu estava fazendo por hobby. E quando eu terminei comércio exterior, então eu teria que começar a trabalhar. E eu não sabia o que eu ia fazer com nutrição. Porém, eu estava amando a faculdade de nutrição. Amando de um jeito que eu nunca amei a faculdade de comércio exterior. E eu acho que essa foi um dos meus primeiros rebrandings, porque teve uma questão muito interna. Eu cheguei a procurar emprego em comércio exterior, mesmo não sabendo como é que eu ia trabalhar e fazer faculdade de nutrição, já que a faculdade de nutrição, ela é em tempo integral. Porém, até mesmo as pessoas que nas entrevistas, elas falavam, a gente gostaria muito de te contratar, mas será que você quer? Você vai dar conta de fazer a tua faculdade, vir, não vai ficar muito pesado pra você? Ou será que você quer isso mesmo? E aí foi um dos grandes momentos em que eu me senti perdida. E aqui eu faço um parênteses pra essa questão de se sentir perdida. Eu acho que quando a gente se sente perdido, é quando a gente tá longe da nossa autenticidade. Eu acho que a gente consegue não ser autêntico por um tempo, que é fazer coisas que a gente não quer, aceitar convites que a gente não gostaria de aceitar, enfim, não comendo em presença, fazendo as coisas no automático. Mas se a gente leva isso por muito tempo, em algum momento isso vai começar a doer muito. Enfim, você vai se dar conta de que você tá perdido. Foi isso que aconteceu. Enfim, não vou abordar nesse episódio o que eu fiz e, enfim, então me firmar, então beleza, agora eu vou fazer nutrição e afirmar para o mundo que sim, eu estou estudando nutrição e que sim, eu sou um nutricionista e eu gosto disso, né? Mas aí toda aquela historinha que eu já tinha pensado na minha cabeça, ela teve que mudar. Por quê? Porque eu ainda ia ter que estudar por mais algum tempo e eu não ia mais ser aquela girl boss, então eu ia ser nutricionista. Mas na minha cabeça eu ainda ia ser uma autoridade naquilo que eu falasse, então é nutrição. Eu descobri, ufa, que bom, eu demorei, mas eu descobri o que de fato eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu lembro que no primeiro estágio de clínica eu amei e eu descobri já no estágio que era a clínica que eu queria. Enfim, me formei em nutrição e como eu já tinha certeza que era a clínica que eu queria,
eu consegui focar nisso. E é tão bom a gente ter certeza, é tão bom a gente sentir que a gente está realizado fazendo aquilo que a gente quer. Eu tenho muito essa questão da força de vontade, onde eu coloco a minha energia e o meu foco e que me dá prazer e me traz satisfação. Eu tenho muita energia para realizar. E, claro, em tudo que a gente põe foco e energia, a gente recebe um retorno. Então, já, assim, no meu primeiros 6 meses de formada, eu tive um retorno muito feliz, onde eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha reconhecimento sobre o meu trabalho, eu já tinha um retorno financeiro bacana para alguém que estava começando. Eu lembro que quando eu estava com 7 meses de formada, eu vi o quanto eu tinha ganho naquele mês, porque quem é autônomo sabe que isso oscila muito. Eu tinha ganho mais do que, tipo, algumas pessoas que tinham passado em concurso, que estavam ganhando bem, assim, relativamente bem, um salário. Enfim, eu estava muito feliz. Só que eu tava me matando de trabalhar, afinal eu sabia qual era o segredo para o sucesso. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu nunca entrei em nenhuma clínica, eu nunca trabalhei pra ninguém. Eu sempre abri o meu consultório e comecei a trabalhar. Óbvio, no começo não tinha muita gente, não tava lotando de paciente, mas aos pouquinhos eu fui criando e eu fui tendo esse retorno. E como eu tava muito realizada em ter me encontrado, eu fazia cursos online, cursos presenciais e desafios, e eu tava sempre com uma ideia nova em relação à nutrição. E atendendo em 2 cidades, então eu fui pra minha cidade, comecei a atender lá, comecei na empresa do meu pai, depois ele tinha uma sala lá, a gente fez ela um consultório, e quando eu não tava lá a gente alugava para terceiros, porque eu tava morando aqui em Balneário também, até o momento que eu me vi extremamente desgastada, mas ainda tava lá, porque afinal a vida é essa, né? Mentindo um pouco pra mim e tal, até que a grande mudança, eu acho que a maior, talvez até agora, aconteceu, que foi, meu pai ficou doente, né? A gente descobriu que meu pai estava com câncer em julho de 2019, e isso balançou muito as minhas estruturas, porque me fez pensar muito sobre a vida. É inevitável a gente pensar sobre a vida e não repensar como que tá o teu profissional, o teu pessoal, o teu relacionamento, tudo, né? Todos os pilares. E eu vi que o meu pai, que era sempre um grande exemplo pra mim, ele estava doente, né? Era uma doença grave, que já tinha se espalhado pelo corpo. E eu fiquei pensando o quanto valia a pena eu seguir o meu pensamento de eu preciso morrer de trabalhar, eu preciso trabalhar pra caramba agora, mesmo que eu deixe de lado várias coisas que são importantes, porque lá na frente eu vou ter essa recompensa. E a gente, quando tá vivendo isso, a gente procura diversas justificativas, né? Pra gente tá vivendo naquela coisa ruinzinha. Então, não, é só assim que eu vou conseguir sucesso, que eu tô fazendo certo, porque eu tô ansiosa, vendo isso como uma coisa boa, porque eu tô sempre produzindo. Enfim, eu comecei a questionar todas essas coisas e todas essas crenças que eu tinha enraizado, tendo em vista que pelo jeito não tava dando muito certo, não deu muito certo de alguma forma, não tava mais fazendo sentido, porque quem disse que eu ia ter os meus pais para aproveitar depois? Quando meu pai ficou doente, eu acho que a noção de mortalidade, de que nós somos mortais, veio muito assim para mim. E aí eu comecei a questionar se valia a pena eu estar fazendo o que eu tava fazendo, abrindo mão de tantas coisas que são pequenas, mas importantes, como ligar pro meu pai. Meu pai não morava na mesma cidade que eu, e parei para perceber que muitas vezes eu não ligava para ele para perguntar só: oi pai, como é que você tá? Quando eu ligava pra ele é porque eu precisava de alguma coisa, de alguma ajuda. Que esses momentos em presença com as pessoas que eu amava, eles não estavam acontecendo com a frequência que eu gostaria. E aí, várias mudanças começaram na minha vida. Ainda em 2019, o resto do ano de 2019, 2020, eu criei muitas ações, eu estava ainda fazendo muito curso, estava envolvida em muitos grupos e coisas, já partindo para grupos no online, enfim, fazendo diversas coisas. E aí a pandemia veio, e a pandemia deixou a gente em casa, e com isso eu me forcei a experienciar coisas que há muito tempo eu não experienciava. Quero fazer as coisas com mais calma, mais tranquilidade. Eu tive a super tranquilidade de poder continuar com o meu trabalho atendendo online, e eu foquei ainda mais no online, e quanto mais eu focava no online, obviamente mais eu crescia. O que eu fui mudando foi que eu vi que estando em casa eu podia curtir algumas outras coisas, enfim.
eu mudei um pouco esse olhar. E com isso, em 2019, além de ter descoberto a doença do meu pai, eu também fiquei noiva. Então, ali, 2019, 20, eu tive uma grande mudança na minha vida. Eu fui obrigada a crescer, já falei aqui também no episódio sobre casamento, como foi essa questão do meu noivado pro casamento, como isso me mudou internamente como pessoa. E eu acho que eu nunca dei valor para todos esses acontecimentos que aconteceram na minha vida até pouco tempo atrás, de verdade, assim, há poucos meses. E talvez eu ainda não dei completamente, não caiu totalmente a ficha. Mas eu me vi numa estrutura completamente diferente, tendo que começar uma família, começar uma casa junto com meu marido, com meu futuro marido, no caso, que seria, e tendo que focar na minha família, e ao mesmo tempo eu tinha a minha outra família, que era meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu me sentia muito dividida, eu me sentia muito cobrada de estar com eles, mas ao mesmo tempo de estar seguindo a minha jornada, de estar seguindo a minha vida. Eu tinha já noção do problema que seria se eu tivesse assumindo papéis na minha família que não eram meus, quais seriam essas consequências também no meu casamento, pensando em constelação familiar, pensando em posicionamentos. Então era tudo muito complicado, porque ao mesmo tempo meu pai estava doente, eu estava me despedindo dele. Foi muita mudança e como eu falei, eu só estava vivendo e eu não estava muito me dando conta do impacto que isso estava tendo nas outras áreas da minha vida, ou melhor, que teriam no futuro na minha vida. Algumas coisas foram mudando, eu vi que a nutrição ainda era um assunto e uma coisa que eu amo, porque faz parte de um valor muito forte meu, a alimentação, a natureza que nos nutre, essa conexão e tudo que está relacionado ao nosso bem-estar e a nutrir o nosso ser mesmo. Porém, tinha algo que me deixava insatisfeita ainda, né, no meu trabalho. E eu percebi que não era o meu trabalho em si, mas é que nas consultas, durante as consultas, os cursos, enfim, todos os projetos que eu me envolvia, eu deixava de lado muitos talentos, muitas coisas que eu senti, que eu sinto que eu trouxe para o mundo, mas que de alguma forma elas estavam sendo abafadas. Isso estava me deixando desconfortável. Só que até eu entender isso era uma coisa. E agora aqui fazendo um outro parênteses para puxar e conectar com esse assunto que eu tô trazendo. É muito comum as pessoas virem falar pra mim, pessoas próximas, até as pessoas, minha comunidade na internet, falar que me admiram pela minha coragem, que eu sou muito corajosa. Só que eu não me vejo nem um pouco corajosa. Justamente porque todas essas minhas mudanças, elas são em passos muito seguros e muito devagar. Vocês podem observar nessa minha história que beleza, eu vou ir pra nutrição, mas eu não vou largar comércio exterior agora no final. Eu vou me formar, porque eu não tenho certeza que eu vou seguir a nutrição. Então eu vou me formar em comércio exterior. E tudo que eu fui fazendo é assim, beleza, eu passo pra próxima fase, mas com um pouquinho mais de segurança, sabe? Nesse sentido. Então eu nunca me achei uma pessoa mega corajosa, porque coragem pra mim é você se jogar nesse desconhecido e, sabe? E simplesmente fazer. Só que de alguma forma eu também, na minha trajetória, faço isso, né? Porque toda vez que a gente diz sim pra alguma coisa, a gente não sabe que vai se desenrolar daquilo lá. Eu acho que a minha autocobrança, que ela é muito forte, é uma das coisas que eu tenho que estar sempre trabalhando. Quando eu acho que eu já venci ela vem de novo e me mostra que eu não venci. E não é uma coisa da qual eu me orgulho, porque é uma das coisas que mais me machuca. Ela impede até mesmo de eu ver o quão corajosa eu sou de ter feito todos esses passos, e os passos principalmente que eu tô dando agora, que eles estão fazendo eu sair de uma zona de conforto muito grande, como por exemplo gravar esse vídeo pra vocês falando de uma parte super vulnerável minha, e que eu nem sei se eu tô pronta pra falar. Então, voltando pra como a gente começou esse episódio, eu vejo muito esse link que quando as coisas parece que, nossa, eu cheguei, eu tô feliz, eu descobri, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida e agora as coisas vão ficar estáveis, eu sinto essa vontade interna de eu preciso ir para outra fase. E não é uma vontade, é quase como um desconforto mesmo, né? Um ponto de interrogação dentro de mim de que algo tá faltando. E quando eu digo esse algo que tá faltando, não é algo que eu tô buscando. É como se fosse, nossa, resolvi essa parte, né? Cheguei, atingi, então, beleza, lotei minha agenda, tô bem profissionalmente, tô bem, cheguei num lugar pensando nutricionista. Claro que
Óbvio que eu tinha outros lugares que eu queria atingir ainda, não que eu chego no meu melhor. Claro que não. Sei lá, minha meta era tipo ser a melhor nutricionista do Brasil, ter uma mega outra clínica, só que aí que tá. Enquanto eu ia caminhando, então eu já tinha meu consultório em Laje, já tava super bem com os clientes, eu vi que tipo, putz, os caminhos que eu estou escolhendo trilhar, eles não estão condizentes com o que eu quero viver, principalmente no futuro. Eu não sei se eu vou querer isso no futuro. Então, é uma coisa muito de ego mesmo, né? Tipo, eu quero ser uma businesswoman, eu quero ser uma empreendedora disso, isso, aquilo. Beleza. Mas o dia a dia, as coisas chatas e tudo aquilo, você quer aquilo, você tá disposta? E na verdade não tava. Então, era muito mais uma coisa pequena que talvez eu tava procurando do que de fato o caminho a ser trilhado, né? Isso é um parênteses, porque na verdade a questão da nutrição ela ainda é uma das minhas grandes paixões, mas talvez a maneira como eu vinha trazendo isso para o meu trabalho, de alguma forma, ela não... Eu vou usar essa palavra, que não estava me fazendo completa e feliz, mas, assim, felicidade eu acho que é uma coisa que... Eu acho que felicidade não é um destino que a gente tem que chegar, assim, sabe? Porque eu acho que quando a gente chegar e atingir esse lugar onde me encontrei e agora eu sou completamente feliz, a história acaba, o livro acaba, né? Tipo... a gente morre. Então, não que eu esteja perseguindo a felicidade, porque eu vejo hoje que eu sou muito feliz no meu dia a dia, eu sou muito feliz na minha vida. Mesmo nos momentos mais tristes e infelizes, um grande total, ele é... não de plena felicidade, mas eu sou muito grata pela vida, se é que vocês conseguem me entender. A minha busca não é pela felicidade, mas é sempre por onde mais eu posso explorar do meu ser pra sentir que eu tô fazendo algo aqui que faz sentido. Vocês entendem? É uma coisa bem, não é palpável, mas é como se tivesse algo que, nossa, tá tudo bem agora, então senti que é isso. Mas não é só isso, eu tenho mais essa partezinha aqui que eu vim trazer pro mundo, que eu acho que... Enfim, eu acho que é como se fosse um guia. E aí agora, voltando para essa parte de rebranding, né? Que é essa reformulação da nossa imagem, eu falo que eu tô sempre fazendo isso. E não é fácil, porque é meio que como se a gente tivesse que começar do zero de novo. Só que nunca é do zero. Até tem um exercício bem legal, porque eu sou uma pessoa bem visual, pra gente entender... que não é do zero, que quando a gente enche um balão, que tipo, ele tá super justinho, a gente enche um balão pela primeira vez, a gente precisa de bastante fôlego, né? A gente precisa de pôr bastante ar, a gente exige mais os nossos pulmões do nosso diafragma. E aí ele vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Vai ficando mais fácil conforme você vai enchendo. E quando você esvazia esse balão, mas ele já foi enchido uma vez, então ele já não tá tão justinho. Então, se você vai encher ele de novo, não é tão difícil quanto a primeira vez que você encheu, né? Então, isso que eu falo, a gente tem que começar do zero a fazer a nossa imagem de novo, mas nunca é do zero. E eu acho que existem várias formas da gente fazer um rebranding. Por que eu tô falando isso pra vocês? Pra mim é de uma forma muito natural, mas se você tá no momento da tua vida que você acha que você tem que mudar, por quê? Porque eu acho que quando acontece uma mudança interna muito grande na gente, quando a gente sente essas vozinhas, ou quando algo de fato acontece, ou quando nada acontece, mas você se sente perdido, você sente que você precisa mudar, que você precisa fazer algum movimento, afinal de contas eu acredito muito que a vida acontece no movimento. Se a gente parar para perceber, tudo está se movendo o tempo todo, a natureza está viva o tempo todo, as coisas estão se movendo, não existe vida na inércia. Então, quando você sente isso, essa mudança interna, né, consequentemente, é inerente que a sua marca, ela também necessite essa mudança, passe por essa mudança. E óbvio que eu tô falando se você trabalha com... a sua imagem, a sua marca, seu produto. Agora, é claro, né? Se é uma empresa com diversos colaboradores, não é porque você está passando uma coisa no pessoal que talvez vá mudar tudo. Mas, de alguma forma, acaba impactando também. Então, a sua marca, a sua empresa, ela também tem que passar... Ela vai passar por isso, né? Eu acho importante você também estar alinhado com essa parte da tua espontaneidade. Porque você não consegue sustentar por muito tempo isso... A gente já sabe, né? Eu acho que é muito falado por aqui que o segredo é você ser espontâneo, é você ser você mesmo para você ter sucesso, principalmente quando se trata de marketing, né? Você ser o mais verdadeiro possível, porque não tem como a gente carregar uma máscara por muito tempo, não só porque as pessoas percebem aquilo, primeiramente, frequentemente, que você não tá falando, você não tá sendo verdadeiro, não confiam em você, mas porque você também começa a achar aquilo muito pesado, né? A gente
tentar ser algo que a gente não quer. Então, assim, eu também queria trazer algumas dicas para vocês de como que vocês podem fazer esse rebranding. Para mim, acontece de uma forma muito natural, mas isso não quer dizer que seja fácil. Eu tô passando por um processo de rebranding nesse momento também, onde eu tô querendo explorar novos caminhos, ainda tô me entendendo. Eu acho que eu tô conseguindo fazer isso bem de acordo com os feedbacks que eu tô tendo, mas assim, não é do além. Então eu vou passar algumas dicas que funcionam pra mim, pra quem sabe poder ajudar você que ou tá querendo começar ou que você tá precisando recomeçar. E eu acho que na vida a gente tem vários recomeços e eu acho que é importante a gente ser sempre fiel e não tentar estagnar as coisas. Eu tentei por muito tempo, né? Como eu falei, eu quero começar uma coisa e ir com ela até o final. Só que eu acho que a vida não é linear, né? Ela traz essa fluidez, essa mudança, essas ondas. E pelo menos pra mim, eu aprendi que tá tudo bem, né? A gente viver nessa instabilidade, porque a vida não vai ser estável. Mesmo que você tenha, sei lá, você seja, por exemplo, um concursado e na tua profissão você tenha uma certa estabilidade, você faça sempre todas as mesmas coisas, você vai ter instabilidade em outras áreas da tua vida. Eu acho que quanto mais cedo a gente reconhecer isso e a gente aceitar isso, mais fácil vai ser o nosso caminho e mais fácil a gente vai se adaptar. E tem uma frase que eu ouvi recentemente em um curso que eu participei, que é: erra de uma vez, erra fácil, erra rápido, porque quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar. A gente aprende com os erros, a gente não acerta sempre na vida. Eu acho que esses erros, na verdade, eles não são fracassos. Fracassos é quando a gente desiste de algo, a gente desiste de evoluir, a gente deixa pra trás, a gente nega, a gente não olha. Agora, quando a gente tá tentando, a gente tá errando, enfim, já tô viajando aqui, a gente tá crescendo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa em fazer um rebranding é justamente autoconhecimento. Eu não vou entrar muito a fundo aqui sobre isso, porque eu acho que cada um tem sua forma de se encontrar, se conhecer, mas não tem como a gente mudar algo, curar algo, sem antes ter reconhecido, né, que você tá perdido, ou que você quer mudar, que você quer ir para outro lugar, porque não é algo simples, não é algo que de um dia para o outro você, não, é isso, agora eu vou mudar. Pelo menos não acontece assim para mim, talvez porque eu tenho esse perfil um pouco mais conservador, mas de modo geral, o autoconhecimento, como a gente não é educado a se conhecer desde sempre, ele é um processo, né? E você vai retirando algumas camadas e camadas, e aí você vai chegando na questão. E quando você se conhece, aí sim você consegue entender. E se conhecer, eu digo se conhecer nesse momento, porque quem eu era antes de 2019, quem eu era em 2020, quem eu era em 2021, com certeza não é a Bárbara de hoje. Me conhecendo nesse processo, no momento atual e no momento que eu chego, tirando essas camadas, eu chego, então tá, estou sendo essa pessoa hoje. Quando eu entendo quem eu estou neste momento, eu consigo mostrar para os outros, né? Porque senão eu acho que a gente tem um ruído de informação, né? Tem um ruído na imagem que você está comunicando, porque se nem você sabe quem você é, ou você não se entende nesse momento, como é que você vai passar isso para as pessoas? Ou se você tem você precisa estar conversando com as pessoas, faz isso. Olha, eu tô me descobrindo, eu ainda não tô entendendo para onde eu tenho que ir, mas eu tô insatisfeito aqui. Ou não, vai seguindo o que tu tá fazendo, sem falar muito e se descobrindo. Ou então fala mesmo, tô passando por esse momento e tal, e vamos descobrir junto. Mas a primeira etapa sempre vai ser a primeira, e talvez uma das mais importantes é autoconhecimento. E aí eu acho que é importante você também fazer uma análise interna, agora que você já se conhece, de quais são os teus valores, quais são os teus princípios, o que você está disposto a fazer nesse momento. Você pode até fazer aquela análise SWOT, que é super conhecida, principalmente no mundo, né, aí das empresas, que é você identificar as suas forças, as suas fraquezas, que são algo que você pode controlar e melhorar, e também as partes que você não controla, que são as oportunidades e as ameaças. Então você pode fazer isso também para ir identificando e fazendo essa análise interna. E é só você jogar no Google que você vai achar essa análise SWOT, eles te explicam passo a passo, tenho certeza. E aí outra coisa que você pode fazer é essa
reanálise do teu público-alvo. E aqui eu não tô falando só para quem trabalha com conteúdo, tá? Com internet. Você que trabalha com qualquer coisa, com certeza você tem um público, você está fazendo algo para alguém ou você tem um cliente. Então é bem importante você fazer essa análise do teu público-alvo. De novo, mesmo que você já saiba, é bom você trazer essa clareza de novo. E se o teu público-alvo não é mais quem você quer atingir, você vai mudar. Ou como essa sua mudança vai impactar e vai interagir com o seu público-alvo. Acho que isso é bem importante nessa hora do rebranding, de você escolher também quem que você quer que seja esse teu público-alvo, né? E por fim, você fazer toda uma reestruturação de conteúdo. Então, é algo que eu tenho feito também, quem tá me acompanhando tá vendo algumas mudanças. Não se preocupem, eu não vou deixar de atender, pelo menos não por enquanto. É algo que eu gosto, mas é algo que não me preenche completamente. Então eu também tô buscando outras formas e esse podcast com certeza é uma coisa que me preenche muito, é uma das coisas que eu encontrei que me deixam muito feliz e que me preenchem muito. Inclusive, mais um adendo aqui, puxando uma coisa nada a ver. Ontem uma amiga minha me lembrou, ela me conheceu quando eu tinha 8 anos e a gente fazia escola de inglês juntas. E ela disse que quando perguntavam, o que você quer ser quando você crescer? Todo mundo falava, médico, professor, coisas assim mais normais, advogado. Ela disse que chamou muito a atenção dela porque eu tinha 8 anos e eu falei que eu queria ser publicitária. E não era normal para as pessoas daquela época falarem publicitária. Mas o que ela não sabe, na verdade, é que eu falava que eu queria ser publicitária só porque a minha prima mais velha, que eu admirava, fazia publicidade e propaganda. De alguma forma eu achava legal o que ela fazia, porque ela compartilhava comigo, eu via e eu queria. E eu acho que essa questão da publicidade, de marketing, ela sempre esteve comigo, porque eu sou uma pessoa que, por mais que eu não trabalhe com isso hoje, eu sou a maior marqueteira porque eu sou fã das minhas amigas. Então, assim, eu adoro fazer isso para as pessoas que eu amo, para marcas, para ajudar os outros. Eu faço muito propaganda para aquilo que eu acredito, mesmo sem ganhar nada. É algo que, enfim, eu gosto de ajudar os outros dessa forma. Então, se eu encontrei algo que é muito bom, eu quero te falar para você ir lá e você ter uma boa experiência que nem sempre vai ser real, mas que para mim foi. Então, essa é a minha verdade, eu passar para você. E como eu tô fazendo esse reposicionamento também, que vocês podem dar uma percebida, é importante eu direcionar o meu conteúdo, né? Vocês viram que não tá mais só, ele não é mais focado em nutrição, ele era muito só no começo sobre nutrição, eu falava muito só sobre isso, que eu queria realmente me tornar uma autoridade, e aí depois eu vi que tinham outras partes minhas que eu também queria explorar, que eu queria experimentar, e aí eu comecei a passar isso, mas isso tudo tem uma intenção por trás. Então, quando vocês forem, depois que vocês já fizerem todas essas análises e começar a reestruturar o conteúdo de vocês, seja uma marca que você tenha, seja um negócio que você tenha, é importante, né? Então, o que eu quero passar para essas pessoas, né? O que nesse meu público-alvo que eu já sei. Então, como que eu quero dar para elas? Que conteúdo que eu quero? Como que eu quero que elas vejam? E que de forma que o meu conteúdo vai estar chegando nessas pessoas, né? Enfim, essas são algumas dicas que funcionam pra mim. Eu vi que uma coisa que também que eu já sei sobre mim é que eu sou super adaptável. Se eu vou pra um lugar diferente, onde tem uma língua diferente, costumes diferentes ou um sotaque diferente, passa tipo 2 dias eu já tô falando com o mesmo sotaque deles, eu já tô usando as mesmas roupas, eu tô usando os mesmos trejeitos, então eu sou uma pessoa que pego fácil o ambiente, então, e é muito importante, né? A gente tá sabendo se adaptar pra gente poder passar a mensagem que a gente quer. Então isso funciona pra mim, é uma coisa que de certa forma eu tenho facilidade, que eu sempre venho fazendo a minha vida inteira e que eu achava que eu não era boa em refazer, em começar as coisas, em mudar. Eu não gostava de mudança, eu não gosto de mudar, mas na verdade a vida me mostrou que sim, que eu mostro e que não tem um caminho pro sucesso, não tem começar e fazer até o final, porque em tudo que eu fiz até agora, de acordo com o que é sucesso pra mim, eu tive muito êxito. Então, eu acho que quando a gente é autêntico, vale sim a gente mudar. Vale sim a gente mexer em time que tá ganhando. Eu pensei muitas vezes, será que vale a pena eu mexer em time que tá ganhando? Eu já tô bem, eu já tô estável. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Instagram. Eu tô crescendo no Instagram como nutricionista, como autoridade. E agora eu vou mudar?
meu Deus, meu público vai mudar, ninguém vai entender, muitas pessoas vão sair, etc. Mas e aí? Vale a pena você estar vivendo uma vida que não faz sentido? Então sim, faz sentido a gente mexer em time que tá ganhando, porque time que tá ganhando, ele ganha até certo ponto. E acho melhor a gente sair quando a gente tá no auge do que quando a gente tá perdendo, né? Então é isso, eu espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês. E eu vou deixar um Instagram de uma pessoa que é especialista em rebranding para vocês seguirem. Ela tem até alguns cursos, nunca fiz, eu só ouvi uma palestra dela, eu conheci ela recentemente e ela fez um rebranding dela muito bom e que me inspirou também bastante e que me deu bastante força pra, tipo, sim, a gente pode ser o que a gente quiser e não existe essa de começar do zero e tá tudo bem a gente começar tudo de novo, que é a Kelly Cris. Entre em contato com ela, deem uma olhada lá. A intenção desse vídeo era vir contar um pouco da minha história, porque eu vi que muitas pessoas não sabiam de muitas coisas da minha história, não sabiam que eu tinha feito comércio exterior, não sabiam de vários rolês, mas acabou indo para um outro caminho, mas um caminho que eu acho que vai ajudar muito mais vocês e que eu também, de certa forma, contei um pouco da minha história. Então eu ficaria muito feliz se vocês trocassem aqui comigo, me escrevessem se esse episódio fez sentido pra vocês, se vocês curtiram, se vocês pensam assim, se vocês estão passando por esse momento. Me digam que eu vou ficar super feliz de saber e a gente pode trocar figurinhas. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E eu ficaria muito feliz também se vocês compartilhassem esse episódio, principalmente se você está ouvindo no Spotify. Nas redes, porque eu adoro ver quando vocês compartilham, eu adoro ver que tem alguém aí escutando, que tem aí alguém interagindo. Então é isso, eu vejo vocês no próximo episódio e muito obrigada por vocês também estarem permitindo que eu faça algo que eu sinto que eu vim pra fazer. Um beijo e até o próximo episódio.